Já reparou que, muitas vezes, quanto mais você tenta se explicar, menos as pessoas te levam a sério? Esse vídeo é um alerta poderoso. Você não precisa justificar cada passo que dá para ser respeitado. Ao contrário, a força está justamente em saber quando se calar e deixar que suas atitudes falem por você. Aqui, você vai descobrir como parar de se desgastar tentando convencer os outros e, em vez disso, construir uma presença firme, segura e impossível de ignorar. Essa mudança pode impactar diretamente sua vida pessoal, profissional e até seus relacionamentos, porque respeito não se pede, se impõe. Você já sentiu que ninguém te ouvia, mesmo explicando tudo 1000 vezes? Já passou pela frustração de se sentir diminuído por falar demais e não ser compreendido? Então fica comigo até o fim, porque este vídeo vai te mostrar como inverter esse jogo de forma prática e transformadora. Muita gente não percebe, mas esse hábito de se explicar a todo momento começa de forma quase invisível. Você quer evitar que alguém pense mal de você? Então, sente a necessidade de detalhar cada passo, cada decisão, como se o mundo precisasse de justificativas para tudo o que faz. Aos poucos, isso se torna automático e você nem percebe que já está se defendendo de situações onde nem havia ataque. Essa necessidade geralmente nasce do medo de julgamento. Desde cedo, muitos foram ensinados a agradar, a não decepcionar ninguém. E isso cria a ideia de que sempre é preciso dar satisfação para ser aceito. O problema é que, ao viver dessa forma, você entrega o controle da sua vida para a opinião dos outros, e cada palavra sua vira um pedido silencioso de aprovação. Quando alguém se acostuma a se explicar demais, transmite uma mensagem perigosa, a de que não confia plenamente em si mesmo. Isso porque, inconscientemente, explicar em excesso soa como insegurança. É como se você dissesse: eu sei que minha escolha pode não ser boa o suficiente, então deixa eu convencer você de que ela faz sentido. Só que essa postura mina sua própria autoridade. Outro ponto é que, ao tentar justificar tudo, você começa a acreditar que precisa ser compreendido o tempo inteiro. Isso é um erro, porque não importa o quanto você tente se fazer claro, sempre haverá pessoas que enxergarão de forma distorcida. Buscar aprovação total é uma batalha perdida desde o início, e essa corrida só gera desgaste. Perceba também como o excesso de explicações rouba energia. Você poderia estar focado em agir, em viver, em avançar, mas gasta tempo montando justificativas que, no fim, não mudam a percepção de quem já tinha decidido te criticar. É como falar para uma parede: você se cansa, mas nada muda. Esse comportamento ainda gera um efeito colateral doloroso. Você passa a duvidar de si mesmo. Quanto mais explica, mais sente que precisa explicar. O ciclo se repete e a sua autoconfiança diminui a cada dia, até que chega um ponto em que você nem percebe que se transformou em refém da necessidade de ser validado. Abrir os olhos para isso é perceber que você não deve nada a ninguém além de viver de acordo com seus próprios valores. Não se trata de ser arrogante ou desrespeitoso, mas de entender que não é preciso justificar cada passo para ter valor. O respeito começa quando você acredita que sua palavra já é suficiente. E talvez a grande virada esteja em compreender que explicar demais não resolve nada, mas enxergar esse padrão já é meio caminho andado para mudar. Quando você entende de onde vem essa necessidade e o quanto ela te prejudica, começa a se libertar. E é exatamente essa clareza que abre a porta para uma nova forma de se posicionar diante do mundo. Quando você abre os olhos e percebe que se explicar virou um hábito, a próxima pergunta é inevitável: qual o preço disso?
Porque, mesmo sem perceber, esse comportamento tem um custo alto que corrói silenciosamente sua confiança e sua autoridade. O curioso é que quase ninguém enxerga esse dano no início, mas ele vai se acumulando até que o respeito desaparece. Toda vez que você se justifica além do necessário, envia uma mensagem escondida. Eu não confio no que acabei de dizer. É como se suas próprias palavras não bastassem, como se fosse preciso reforçar, detalhar, pedir licença para existir. Aos olhos dos outros, isso diminui seu peso. Pessoas fortes falam uma vez. Pessoas inseguras repetem várias. E quando sua fala perde firmeza, sua autoridade também vai junto. Pense em alguém que você admira, alguém que transmite respeito naturalmente. Essa pessoa fica se explicando o tempo todo? Dificilmente. O respeito surge justamente porque ela não sente necessidade de provar nada a ninguém. Isso cria uma presença sólida, quase magnética. O problema é que explicar demais não apenas reduz a imagem que os outros têm de você, mas afeta também a maneira como você se vê. Aos poucos, começa a acreditar que suas decisões só valem se forem aceitas por todos. Isso corrói sua autoestima, porque sua aprovação passa a depender de fatores externos que você não controla. Além disso, justificar-se em excesso abre espaço para ser questionado ainda mais. Quanto mais detalhes você dá, mais brechas surgem para críticas e julgamentos. Você acaba entregando munição para que outros apontem falhas que talvez nem existissem caso tivesse parado no ponto certo. Esse ciclo cria uma armadilha cruel. Você explica para ser compreendido, mas quanto mais explica, mais perde o respeito. É como tentar apagar fogo jogando gasolina. O que começou como uma tentativa de se proteger se transforma em um hábito que mina exatamente aquilo que você buscava: reconhecimento. E aqui está a verdade dura, mas necessária. Ninguém respeita quem passa a vida pedindo desculpas por existir. O respeito nasce da certeza silenciosa de quem sabe o próprio valor. Quando suas ações e palavras não precisam ser justificadas a cada instante, você naturalmente transmite confiança. É por isso que entender esse custo invisível é tão importante. Porque só quando você enxerga o estrago que esse hábito causa é que consegue se libertar dele. E essa mudança começa pelo próximo passo: compreender o peso que a percepção dos outros tem sobre sua vida e como, na verdade, ela influencia muito mais do que você imagina. Se você já percebeu o preço que paga por se explicar demais, a próxima reflexão é inevitável. Por que a opinião alheia pesa tanto? Parece que cada olhar, cada comentário ou gesto de reprovação tem força para abalar sua confiança. É como se a percepção dos outros fosse uma sentença sobre o seu valor. Mas será que é mesmo? A verdade é que grande parte dessa importância vem de dentro de você. Quando falta firmeza, qualquer sinal externo ganha um peso desproporcional. Um silêncio pode ser interpretado como desaprovação, um sorriso torto pode virar motivo de insegurança. No fundo, não é a percepção em si que machuca, mas a forma como você a interpreta. Outro ponto crucial é entender que a imagem que os outros formam de você não é um reflexo fiel de quem você é, mas sim daquilo que eles conseguem enxergar a partir das próprias experiências. Ou seja, o julgamento deles fala mais sobre eles do que sobre você. Ainda assim, quando não se tem clareza disso, cada opinião parece uma verdade absoluta. E é justamente nessa confusão que nasce a necessidade de se justificar. Você acredita que, se explicar bem, poderá controlar a forma como os outros te veem. Mas isso é uma ilusão perigosa, porque não existe explicação que molde completamente a visão de alguém. Cada pessoa interpreta o que ouve através dos próprios filtros internos. Quanto mais você tenta moldar essa percepção, mais perde tempo e energia em algo fora do seu alcance. É como soprar o vento para tentar mudar sua direção.
Enquanto isso, a sua verdadeira essência fica em segundo plano, sufocada pelo esforço de agradar. O resultado é um desgaste emocional constante que rouba sua tranquilidade. Essa busca por aceitação ainda tem outro efeito. Coloca você em posição de vulnerabilidade. Quem percebe que sua autoestima depende da aprovação externa pode usar isso contra você, exigindo sempre mais explicações, mais justificativas, mais provas de que está no caminho certo. É assim que muitos acabam manipulados. Por isso, abrir os olhos para essa dinâmica é libertador. Quando você entende que a percepção dos outros é instável e subjetiva, começa a valorizar mais a sua própria visão. O respeito verdadeiro não vem de controlar a opinião alheia, mas de manter firmeza mesmo quando ela não é favorável. E é aqui que surge o próximo passo essencial: fortalecer a autoestima e o respeito próprio. Porque só quando você reconhece o seu valor, independente de quem esteja observando, é que consegue caminhar com segurança e deixar de ser prisioneiro dos olhares e julgamentos. Chega um momento em que você precisa parar e se perguntar: se a opinião dos outros não define quem eu sou, então o que realmente me dá valor? A resposta é simples, mas poderosa: a forma como você se enxerga. Sua autoestima é o alicerce sobre o qual o respeito se constrói. Sem ela, qualquer crítica te derruba. Com ela, até os aplausos se tornam desnecessários. O grande segredo é entender que respeito próprio não é um prêmio que alguém pode te dar. É uma escolha diária de reconhecer sua dignidade, mesmo nos dias em que erra. Quando você se trata com valor, naturalmente impõe limites invisíveis, e esses limites fazem os outros perceberem que não podem ultrapassar qualquer fronteira. Pessoas com baixa autoestima caem na armadilha de achar que precisam provar constantemente quem são. Elas acreditam que a aceitação externa vai preencher o vazio interno. Mas esse é um jogo injusto, porque nunca haverá justificativa suficiente para todos. É como tentar encher um balde furado. Quanto mais coloca, mais se perde. Em contrapartida, quem cultiva respeito próprio transmite segurança sem precisar falar muito. É aquele tipo de pessoa que não precisa levantar a voz, nem se explicar demais, porque sua presença já diz tudo. Essa firmeza não nasce de fórmulas mágicas, mas da decisão de parar de se diminuir para caber nas expectativas alheias. Vale lembrar: autoestima não significa se achar perfeito ou acima dos outros. Significa reconhecer suas falhas sem se sentir menor por causa delas. Significa valorizar suas conquistas sem precisar de aplausos para acreditar que tem importância. É encontrar equilíbrio entre humildade e confiança. Quanto mais você fortalece esse senso interno de valor, mais os outros aprendem a respeitar você naturalmente. Porque, no fundo, as pessoas tratam como reflexo aquilo que você mostra aceitar em si mesmo. Se você se coloca como alguém que precisa justificar cada ação, vão te ver como inseguro. Se mostra firmeza, vão enxergar alguém digno de respeito. E talvez o maior ganho de cultivar essa postura seja a liberdade. Liberdade de não depender da aprovação alheia. Liberdade de tomar decisões sem carregar o peso de precisar convencer todos. Liberdade de caminhar com leveza. É uma transformação silenciosa, mas que muda completamente a forma como você vive. Essa mudança de dentro para fora é o que abre caminho para aplicar na prática conceitos ainda mais profundos. E aqui entra um ensinamento poderoso do estoicismo que diferencia o peso da culpa da força da responsabilidade. Um princípio que pode ser a chave para finalmente abandonar de vez a necessidade de se explicar demais. Um dos maiores ensinamentos do estoicismo é a clareza em separar aquilo que está sob nosso controle do que não está. E é justamente nessa separação que nasce a diferença entre culpa e responsabilidade.
Muitas vezes, a necessidade de se explicar demais vem porque carregamos culpas que não são nossas, tentando justificar até aquilo que foge totalmente do nosso alcance. Culpa é um peso inútil. Ela prende você ao passado, te faz reviver erros e situações que já não podem ser mudadas. Quando age movido pela culpa, a tendência é se justificar mais e mais, como se quisesse apagar um erro com palavras. Mas o estoicismo ensina, não adianta tentar controlar o que já aconteceu. Isso só gera desgaste. Responsabilidade, por outro lado, é diferente. Ser responsável é olhar para aquilo que depende de você, assumir seus atos e escolher agir com consciência daqui para frente. Não precisa de explicação longa, apenas de postura. É reconhecer. Isso foi minha escolha. Eu aceito as consequências. E esse simples posicionamento já impõe respeito. O curioso é que quando você vive na culpa, sua voz perde força. Cada palavra soa como desculpa. Mas quando fala a partir da responsabilidade, mesmo que de forma breve, transmite firmeza. Você não precisa provar nada, porque está centrado naquilo que realmente pode mudar. Essa é a verdadeira liberdade que os estoicos praticavam. Outro ponto importante é que a culpa costuma estar ligada ao desejo de agradar. Você se culpa porque acredita que decepcionou alguém, então corre para se explicar. A responsabilidade, porém, rompe esse ciclo, porque não busca agradar, e sim ser coerente. Essa coerência cria autoridade natural. Imagine a diferença entre alguém que justifica um atraso com 1000 detalhes, tentando convencer que não foi culpa sua, e alguém que apenas diz, cheguei atrasado, assumo o erro, não vai se repetir. Quem você respeita mais? A segunda pessoa, sem dúvida. Poucas palavras, mas cheias de responsabilidade. É por isso que o estoicismo é tão poderoso nesse processo. Ele te ensina que se explicar demais é um reflexo da culpa, e que essa culpa só existe porque você tenta controlar o que não pode. Quando muda a lente e foca apenas na responsabilidade, você fala menos, age mais e ganha respeito sem precisar implorar por ele. E ao entender isso, você dá um passo crucial. Perceber que se explicar demais não é sinal de maturidade, mas de fraqueza. E o próximo ponto mostra exatamente como identificar esse comportamento no dia a dia e, principalmente, como cortar pela raiz para que não continue roubando sua autoridade. Chega um ponto em que explicar demais deixa de ser apenas um hábito e passa a ser visto como fraqueza. Isso acontece porque o excesso de justificativas tira a força das suas palavras. Quanto mais você fala, menos impacto gera, e a mensagem que fica é de insegurança, não de clareza. Uma das maiores armadilhas é acreditar que explicações longas demonstram transparência. Na verdade, elas soam como desculpas disfarçadas. Pessoas seguras falam o suficiente, deixam espaço para o silêncio e confiam no peso de cada frase. Quem se estende demais perde a atenção e abre brechas para julgamentos. Esse padrão também revela uma necessidade oculta, a de convencer. Ao tentar convencer demais, você demonstra que nem você mesmo acredita totalmente no que está dizendo. É como se buscasse emprestar credibilidade dos outros para sustentar algo que deveria estar firmado dentro de você. O problema é que quem observa percebe essa fragilidade. Pode não dizer nada, mas capta. A autoridade se constrói pela firmeza e pela economia de palavras, não pelo excesso delas. Quem fala pouco, mas fala com convicção, transmite mais poder do que aquele que passa minutos tentando justificar-se. A boa notícia é que esse comportamento pode ser interrompido. O primeiro passo é reconhecer o momento em que começa a se prolongar desnecessariamente. Ao perceber isso, respire, conclua a frase e pare. Essa pausa, por mais desconfortável que pareça, comunica segurança muito mais do que a tentativa de preencher o silêncio.
Outro recurso é treinar frases curtas e definitivas. Dizer "eu decidi assim" ou "essa é minha escolha" basta em grande parte das situações. Não precisa listar motivos ou abrir uma defesa. A simplicidade passa uma mensagem clara. Você confia no próprio posicionamento. Com o tempo, essa prática transforma não apenas a forma como os outros te enxergam, mas também a forma como você se vê. A cada explicação cortada, a cada silêncio mantido, sua autoconfiança cresce. Você passa a perceber que não é preciso provar nada a ninguém para ser respeitado. Ao chegar nesse ponto, o excesso de justificativas deixa de ter espaço na sua vida. O que antes era um reflexo automático se torna um comportamento controlado. E a próxima etapa é compreender como o silêncio, tão subestimado, pode se transformar em uma das ferramentas mais poderosas de autoridade que você pode ter. O silêncio, muitas vezes, fala mais alto do que qualquer explicação. Ele carrega uma força que dispensa justificativas porque transmite segurança sem esforço. Enquanto a maioria corre para preencher o vazio com palavras, quem sabe usar o silêncio se destaca pela firmeza que esse gesto comunica. Não se trata de ignorar ou ser frio, mas de entender que calar no momento certo é um sinal de controle. Quando você escolhe não responder de imediato, mostra que não está preso à pressa de agradar ou à necessidade de convencer. Essa pausa revela que sua confiança não depende da aceitação alheia. Outro ponto importante é que o silêncio desarma. Em discussões, ele corta o ritmo da provocação, desmonta ataques e obriga o outro a repensar. Muitas vezes, uma resposta curta seguida de silêncio gera mais respeito do que um discurso cheio de justificativas. O que não é dito cria impacto. O silêncio também protege. Ao falar menos, você se expõe menos. Explicações longas revelam detalhes que podem ser usados contra você. Já o silêncio mantém o mistério e conserva sua força. Pessoas respeitadas geralmente não entregam tudo. Elas deixam espaços que despertam curiosidade e atenção. Vale lembrar que o silêncio não é ausência, é presença consciente. Ele mostra que você escolheu não entrar em certos jogos. Essa postura transmite maturidade e autoridade, porque indica que você não precisa provar nada. Quem observa, percebe isso e passa a lidar com você de outra forma. Além disso, o silêncio cria espaço para reflexão. Enquanto os outros falam, você observa, analisa e entende melhor a situação. Essa calma gera clareza, e clareza se transforma em poder. Quem fala menos, escuta mais, e quem escuta mais entende melhor como agir. Com o tempo, usar o silêncio como ferramenta muda sua energia. Você deixa de ser visto como alguém que se defende e passa a ser percebido como alguém que domina o próprio espaço. Esse domínio não precisa ser explicado, ele é sentido. É por isso que aprender a valorizar o silêncio é tão transformador. Ele não só elimina o hábito de se justificar demais, mas também estabelece uma presença marcante. E essa presença se fortalece ainda mais quando você define limites firmes, aqueles que não precisam ser anunciados em voz alta, mas que todos compreendem sem esforço. Limites são como muros invisíveis. Não precisam ser anunciados em voz alta, mas todos percebem quando estão ali. Quando você aprende a estabelecer esses contornos, transmite de imediato a mensagem de que sabe até onde os outros podem ir. Essa clareza, mesmo sem palavras, já impõe respeito. Um erro comum é acreditar que limites exigem explicações longas. Na verdade, eles se comunicam pela firmeza de atitudes. Quando você diz "não posso" ou "não quero", sem acrescentar justificativas, a mensagem é direta. A brevidade elimina brechas para manipulação e deixa claro
que sua decisão não está em negociação. Outro aspecto poderoso dos limites é que eles evitam desgastes futuros. Ao se posicionar com clareza desde o início, você reduz a chance de cobranças e abusos. As pessoas aprendem rapidamente até onde podem avançar e ajustam seu comportamento de acordo com o espaço que você permite. Vale lembrar que não estabelecer limites é um convite aberto para a invasão. Quem não mostra até onde tolera acaba sendo testado constantemente. E quanto mais você cede e se explica, mais perde autoridade. Colocar limites não é falta de educação, é autopreservação. Essas regras invisíveis também se fortalecem pela consistência. Não adianta ser firme uma vez e ceder na próxima. Autoridade nasce da repetição coerente. Quando os outros percebem que suas palavras e ações são estáveis, entendem que tentar ultrapassar os limites será inútil. Outro ponto essencial é a linguagem não verbal. Muitas vezes, um simples olhar ou uma postura ereta comunica mais do que frases inteiras. O corpo confirma o que sua boca afirma. Se o tom é vacilante ou a postura frágil, suas palavras perdem impacto. Se o corpo reforça o limite, ninguém duvida da sua seriedade. Estabelecer limites firmes também protege sua energia. Quando não precisa gastar tempo se defendendo ou se justificando, sobra espaço para focar no que realmente importa. Essa economia de desgaste mental se transforma em maior clareza, produtividade e equilíbrio emocional. E o mais interessante é que limites não afastam as pessoas certas, pelo contrário, aproximam. Quem te respeita entende e valoriza essa postura. E é nesse cenário que surge um desafio ainda maior. Aprender a dizer não de forma segura, sem se perder em explicações que enfraquecem sua posição. Dizer não é um dos maiores testes de respeito próprio. Muitas pessoas sentem um peso enorme em recusar algo, como se negar fosse automaticamente um sinal de frieza ou desconsideração. Por isso, recorrem a explicações longas, tentando suavizar a negativa. O problema é que, nesse processo, perdem a autoridade. Quando você se alonga demais para justificar um não, transmite a ideia de que precisa pedir desculpas por se posicionar. Isso abre espaço para pressão e manipulação. Quem recebe sua resposta entende que ainda existe margem para insistir, porque você parece inseguro da própria decisão. A força do não está justamente na simplicidade. Frases curtas como "não vou poder" ou "prefiro não" já bastam. Não há necessidade de acrescentar detalhes sobre o porquê. Essa objetividade transmite clareza e firmeza, deixando claro que sua decisão não depende da aprovação de ninguém. Vale destacar que o não dito com calma tem mais impacto do que o não agressivo. Não se trata de levantar a voz ou criar barreiras duras, mas de mostrar serenidade. Quanto mais tranquilo você é ao negar, mais fica evidente que sua resposta não é fruto de nervosismo, mas de convicção. Outro ponto essencial é entender que cada não, dito com firmeza, é na verdade um sim para aquilo que é importante na sua vida. Quando você recusa o que não faz sentido, abre espaço para cuidar do que realmente importa. Isso transforma o não em um gesto de respeito próprio, e não em um sinal de frieza. Com o tempo, você percebe que não precisa agradar a todos para ser respeitado. As pessoas que realmente valorizam você entenderão seus limites sem necessidade de justificativas. Já aquelas que se afastam por não aceitarem o seu não, provavelmente nunca respeitaram você de verdade. Treinar o não começa em situações simples. Recusar convites, negar favores que não pode cumprir, evitar assumir responsabilidades que não são suas. Cada vez que você pratica, fortalece a habilidade de se posicionar sem cair na armadilha de explicar demais. E quando esse hábito se solidifica,
você descobre algo poderoso. O respeito nasce do equilíbrio entre falar quando é necessário e se calar quando basta. Essa mesma lógica se aplica à forma como seu corpo se expressa, porque a linguagem corporal pode impor respeito sem que uma única palavra seja dita. O corpo fala antes mesmo das palavras. Muito do respeito que você conquista ou perde vem do jeito como se posiciona, olha e se movimenta. É possível transmitir segurança sem abrir a boca, e isso se torna uma ferramenta poderosa para quem quer parar de se explicar demais. Postura é o primeiro elemento. Ombros erguidos, coluna reta e movimentos firmes transmitem convicção. Uma postura curvada ou inquieta comunica insegurança, mesmo que suas palavras digam o contrário. Quem mantém o corpo alinhado demonstra que acredita no que está vivendo. O olhar também tem um papel essencial. Evitar contato visual passa a sensação de dúvida ou submissão. Já encarar de forma firme, sem ser agressivo, mostra que você está presente e confiante. O equilíbrio está em sustentar o olhar sem exageros, mostrando serenidade em vez de confronto. Outro detalhe é o tom de voz. Não precisa ser alto, mas deve ser firme e pausado. Falar rápido demais ou hesitar transmite ansiedade, e essa ansiedade é interpretada como falta de segurança. Quando você controla o ritmo e a entonação, conquista atenção sem esforço. Gestos também revelam muito. Mãos inquietas, pernas balançando ou toques repetitivos no rosto denunciam nervosismo. Já movimentos contidos e conscientes reforçam a autoridade. Pequenas mudanças, como apoiar as mãos sobre a mesa ou manter o corpo voltado para frente, fazem diferença na forma como os outros te percebem. Vale lembrar que coerência é fundamental. Não adianta dizer "não aceito isso" com o corpo retraído e a voz vacilante. O corpo precisa confirmar aquilo que sua fala expressa. Quando há alinhamento entre palavra e linguagem corporal, a mensagem se torna incontestável. Esse domínio não surge de um dia para o outro, mas pode ser treinado. Observar seus próprios gestos diante do espelho ou gravar situações do dia a dia ajuda a identificar sinais de insegurança. Quanto mais consciência você tiver do corpo, mais natural será transmitir firmeza. E o mais interessante é que a linguagem corporal não só muda como os outros te veem, mas também altera como você se sente. Ao adotar uma postura mais firme, seu cérebro interpreta essa atitude como sinal de confiança, reforçando sua autoestima. E esse autocontrole será ainda mais necessário quando o assunto for lidar com as próprias emoções diante das situações de pressão. Manter autoridade não significa apenas falar pouco e de forma firme. Envolve também controlar as próprias emoções. Afinal, não adianta ter postura e linguagem corporal alinhadas se diante de uma provocação você explode ou se desestabiliza. O respeito nasce da calma em meio ao caos. Quando alguém tenta te tirar do sério, a reação esperada é que você se defenda imediatamente. Mas é justamente nesse momento que está a oportunidade de se destacar. Em vez de responder no calor da emoção, respirar fundo e dar alguns segundos de silêncio já transmite domínio. Essa pausa mostra que você não é conduzido pelos outros. Outro aspecto essencial é perceber que emoção não precisa ser negada, mas sim administrada. Sentir raiva, medo ou ansiedade é natural. A diferença está em não permitir que esses sentimentos ditem suas palavras. O controle surge quando você reconhece a emoção, mas decide agir de acordo com seus valores e não com o impulso. Vale lembrar que cada explosão emocional fragiliza sua imagem. Quem se descontrola com facilidade passa a ser visto como instável, e instabilidade não combina com autoridade. O contrário também é verdadeiro. Quem consegue manter serenidade mesmo diante de ataques inspira confiança imediata.
Uma técnica prática é adotar o distanciamento mental. Em vez de se deixar engolir pelo momento, imagine-se observando a situação de fora, como um espectador. Esse simples exercício diminui a intensidade da emoção e permite que você responda com clareza, sem exageros. Outro recurso poderoso é transformar a energia emocional em firmeza silenciosa. Um olhar seguro, um gesto contido ou uma frase curta tem mais impacto do que um discurso inflamado. Isso mostra que você sente, mas não se deixa dominar. Essa habilidade se torna uma arma invisível de respeito. Com o tempo, esse controle deixa de ser esforço e passa a ser natural. Cada vez que você se mantém centrado diante da provocação, fortalece seu autocontrole. Esse padrão repetido constrói uma imagem sólida de autoridade, porque todos percebem que nada abala sua postura. E essa firmeza emocional prepara o terreno para lidar melhor com exemplos práticos do dia a dia. Situações no trabalho, em casa ou no círculo social testam constantemente sua capacidade de manter respeito sem cair na armadilha de se justificar. Por isso, agora é hora de aplicar o que falamos em exemplos concretos. Imagine a seguinte cena. Você está no trabalho e um colega questiona por que tomou determinada decisão em um projeto. De imediato, o impulso é se justificar em detalhes, explicando cada passo, cada escolha, quase como se estivesse em um tribunal. Só que, nesse momento, quanto mais você fala, mais parece inseguro. Em vez de cair nessa armadilha, a estratégia é simples: responder de forma objetiva e firme. Dizer algo como, essa foi a melhor decisão para o andamento do projeto, já basta. Não precisa listar 10 motivos. O essencial é transmitir que você sabe o que está fazendo e não deve satisfações além do necessário. Agora, pense em uma situação com o chefe. Ele questiona um atraso ou um resultado que não saiu como esperado. O reflexo natural seria dar um longo discurso, tentando provar que a culpa não foi sua. Porém, a postura mais respeitosa é assumir a responsabilidade de maneira curta. Houve um atraso, já estou corrigindo. Essa resposta, embora breve, gera impacto. O chefe percebe que você não está tentando escapar ou jogar a culpa em outros. Ao mesmo tempo, você não se prolonga em explicações que só aumentariam a sensação de fragilidade. A objetividade mostra maturidade. Outro ponto importante é observar a linguagem corporal nesse tipo de situação. Não adianta falar com firmeza e, ao mesmo tempo, baixar o olhar ou se encolher na cadeira. Uma postura ereta, um tom calmo e olhar direto completam a mensagem de autoridade. É claro que haverá momentos em que vão insistir por mais detalhes. Nesses casos, forneça apenas o necessário, sem cair na tentação de abrir o coração. Quanto mais você pratica essa contenção, mais percebe que não precisa provar valor com palavras em excesso. Com o tempo, os colegas aprendem a respeitar sua forma de se posicionar. Percebem que você não se deixa pressionar por cobranças exageradas, nem se perde em justificativas. Isso muda a forma como interagem com você, porque entendem que seu não ou sua decisão são definitivos. Esse exercício no trabalho é apenas um exemplo de como aplicar o que já discutimos. Mas a vida não se limita ao ambiente profissional. Amigos, familiares e pessoas próximas também testam seus limites. E é justamente aí que muitos encontram as maiores dificuldades em manter a autoridade. Pense numa situação em família. Alguém insiste para que você participe de um evento, mesmo sabendo que você não pode ou não quer estar presente. O impulso natural é inventar justificativas elaboradas, como compromissos inexistentes ou explicações longas para tentar evitar desconforto. Mas esse excesso só enfraquece sua posição. A resposta firme pode ser simples: agradeço o convite, mas não vou poder ir. Nada além disso. Sem desculpas, sem rodeios.
Essa objetividade pode causar estranheza no início, mas transmite clareza. Aos poucos, as pessoas entendem que sua palavra não precisa ser questionada. Outro exemplo comum acontece entre amigos. Alguém pede um favor que você não pode atender. Em vez de passar minutos explicando sua rotina, basta dizer: "Dessa vez, não consigo ajudar." O silêncio que se segue reforça a mensagem. Não há espaço para insistência quando a negativa vem com calma e certeza. Essas situações mostram que, no convívio pessoal, a dificuldade de impor respeito é ainda maior, porque existe envolvimento emocional. O medo de magoar faz com que você se explique demais, mas, paradoxalmente, é justamente esse excesso que abre espaço para a falta de consideração. Quando você aprende a se posicionar com firmeza, descobre que quem realmente se importa com você não se ofende com seus limites. Pelo contrário, respeita ainda mais. Quem insiste, mesmo depois de ouvir sua decisão, demonstra que não valoriza sua individualidade. Esse posicionamento também evita desgastes futuros. Cada vez que você cede para agradar, cria expectativas que se repetirão. Já quando se coloca de forma clara, ensina os outros a respeitar seus espaços, mesmo que no começo isso cause incômodo. Vale reforçar que o tom usado é determinante. Um não, dito de forma calma e respeitosa, gera mais impacto do que uma negativa ríspida. O segredo está em unir firmeza e serenidade, criando um equilíbrio que transmite autoridade sem afastar as pessoas que realmente importam. Ao aplicar isso na vida pessoal, você percebe algo transformador: a paz que vem de não precisar justificar cada decisão. Essa liberdade fortalece sua autoestima e dá ainda mais peso às suas palavras. E esse aprendizado se conecta diretamente ao próximo ponto: identificar os erros mais comuns que levam alguém a se explicar demais e aprender a evitá-los de uma vez por todas. Um dos erros mais frequentes é acreditar que, quanto mais você se explica, mais será compreendido. Essa lógica parece convincente, mas funciona ao contrário. Explicações longas demais confundem, geram desinteresse e abrem espaço para questionamentos que antes nem existiam. Outro equívoco é achar que justificativas detalhadas demonstram transparência. Na prática, soam como defesa antecipada, como se você estivesse pedindo desculpas antes mesmo de ser acusado. Essa postura passa insegurança e diminui a força da sua palavra. Muita gente também cai na armadilha de tentar agradar a todos. Nesse esforço, acaba dizendo sim quando gostaria de dizer não. E quando finalmente recusa, sente-se obrigado a construir um discurso para aliviar a culpa. Esse ciclo consome energia e tira credibilidade. Um erro sutil é usar frases como "não sei se estou certo, mas" ou "posso estar enganado, porém". Expressões desse tipo minam sua autoridade antes mesmo da mensagem ser transmitida. Elas mostram dúvida e abrem caminho para que os outros questionem sua posição. Outro ponto comum é se sentir responsável pelas interpretações alheias. Você acredita que precisa controlar como os outros vão reagir. Então, tenta moldar a resposta com justificativas infinitas. Mas a verdade é que não há como controlar percepções. Essa tentativa só te torna refém da opinião externa. Há também quem explique demais por medo de parecer rude. Mas ser direto não é falta de educação, é clareza. Evitar rodeios não afasta as pessoas certas. Pelo contrário, aproxima, porque mostra honestidade. Quem se sente incomodado, na maioria das vezes, não respeita seus limites. O segredo para evitar esses erros está em cultivar consciência. Antes de falar, pergunte-se: preciso realmente justificar isso? Ou uma resposta curta já basta? Essa simples pausa impede que você caia no piloto automático de se defender sem necessidade. E quando você aprende a evitar esses erros, sua postura muda por completo.
O respeito deixa de depender de discursos e começa a nascer da sua consistência. Essa consistência, aliás, é o ponto final e mais importante, a chave para transformar essa nova forma de agir em um estilo de vida duradouro. Mudanças reais não acontecem em um único momento de clareza, mas sim na repetição diária de novas escolhas. A consistência é o que transforma atitudes isoladas em um padrão sólido de respeito. Falar menos, se explicar apenas quando necessário e manter silêncio estratégico precisam se tornar hábitos, não exceções. Quando você é coerente em suas atitudes, as pessoas ao redor entendem rapidamente que não há espaço para testes. Se hoje você diz não com firmeza e amanhã volta atrás com justificativas, perde credibilidade. A firmeza ganha peso quando se repete, até que se torna parte da sua identidade. A consistência também fortalece a confiança em si mesmo. Cada vez que você resiste à vontade de se justificar, reforça a ideia de que sua palavra tem valor por si só. Isso cria um ciclo positivo. Quanto mais firme você é, mais acredita em si. E quanto mais acredita, menos sente necessidade de explicar. Outro ponto importante é que consistência gera previsibilidade. Quem convive com você passa a saber o que esperar e entende que sua postura não muda conforme o vento. Essa previsibilidade cria segurança e respeito, porque mostra que você não se deixa levar por pressões momentâneas. Vale destacar que consistência não significa rigidez cega. Não é se fechar para mudanças, mas ter clareza sobre seus limites e valores. É possível ajustar rotas sem perder autoridade, desde que a decisão seja tomada com consciência, não por medo de desagradar. Com o tempo, esse padrão consistente molda a forma como o mundo responde a você. Colegas de trabalho, amigos e familiares passam a respeitar sua palavra porque sabem que ela não vem acompanhada de desculpas intermináveis. Sua presença ganha mais peso e sua voz mais impacto. E essa consistência vai além das relações. Ela transforma sua vida interior. Você percebe que não precisa mais gastar energia tentando convencer os outros. Essa economia de esforço abre espaço para focar no que realmente importa: seus projetos, seus valores e sua paz de espírito. Quando esse ponto é alcançado, explicar demais deixa de ser sequer uma opção. Você fala o essencial, age com convicção e vive com leveza. E é justamente essa mudança que abre caminho para a conclusão do vídeo, onde toda a reflexão se conecta e deixa no espectador a sensação de transformação e poder pessoal. Chegando até aqui, você já percebeu que não precisa se justificar para ser respeitado. O respeito começa dentro de você, na forma como se valoriza, na postura firme e nas escolhas consistentes que faz todos os dias. A partir de agora, a mudança está em suas mãos. Eu quero que você comente aqui embaixo a frase: "Minha palavra é suficiente". Isso vai marcar o momento em que você decide virar a página e viver com mais confiança, sem depender da aprovação alheia. Seu comentário não é apenas uma frase solta, é o primeiro passo para consolidar a transformação que começamos juntos neste vídeo. Nunca se esqueça, quem confia em si mesmo não precisa se explicar demais. Sua presença fala mais alto que qualquer justificativa. Você nasceu para se posicionar com firmeza, impor respeito e viver em paz com suas escolhas. Esse é o verdadeiro poder de alguém que se conhece. Obrigado por ter ficado até o fim. Agora, eu te convido a assistir o vídeo que está aparecendo aqui no card e a acessar o conteúdo que deixei no comentário fixado. Tenho certeza de que vai reforçar ainda mais essa mudança que você decidiu viver hoje.